Bem-vindo de volta. Audiolivro. A ciência e o campo acástico. Uma teoria integral de tudo. Ervin Laszlo. 6. Consciência, humana e cósmica. A seguir, indagaremos o universo informado a respeito da natureza da consciência. Teria ela se originado com o Homo sapiens, ou seria parte do tecido fundamental do cosmos? Ela evoluirá mais no decorrer do tempo, e que tipo de impacto terá sobre nós e sobre nossos filhos quando ocorrer? Podemos sondá-la ainda mais profundamente. Poderia o próprio universo possuir alguma forma de consciência, uma raiz cósmica ou divina a partir da qual nossa consciência cresceu, e com a qual ela permanece sutilmente conectada? Se o universo informado é a pedra angular de uma teoria integral de tudo, ele deve também fornecer respostas para uma série de questões centralizadas não nos fatos manifestos do universo e da vida, mas nos fatos mais sutis da consciência. As questões que colocamos se referem aos seguintes aspectos. Item as raízes do fenômeno que conhecemos como consciência. Item o âmbito mais amplo da informação ativa que alcança e forma nossa, e qualquer outra, consciência. Item a próxima evolução da consciência humana. Item a possibilidade de que nossa consciência sobreviva à morte do nosso corpo. As raízes da consciência. Ao contrário de uma difundida crença, a consciência não é um fenômeno unicamente humano. Embora conheçamos apenas a consciência humana, na verdade, por experiência direta e inquestionável, conhecemos apenas a nossa própria consciência, não temos nenhuma razão para acreditar que a consciência estaria limitada a mim e a você e aos outros seres humanos. O tipo de evidência que poderia demonstrar a limitação da consciência para os seres humanos diz respeito ao cérebro. Seria uma evidência de que o cérebro humano tem características específicas em virtude das quais ele produz a consciência. Apesar da visão apresentada por cientistas e filósofos materialistas segundo a qual o cérebro físico é a fonte da consciência, não há nenhuma evidência desse tipo. As evidências clínicas e experimentais dizem respeito apenas ao fato de que função cerebral e estado de consciência estão correlacionados, de modo que quando a função cerebral cessa, a consciência, usualmente, também cessa. Devemos especificar usualmente, uma vez que há exceções a isso, como veremos, em alguns casos bem documentados, entre outros, aqueles de pacientes que sofrem parada cardíaca em hospitais. Indivíduos têm experiências detalhadas e mais tarde claramente lembradas durante o período em que seus EEG indicavam ausência completa de função cerebral. A IRM funcional, formação de imagens por ressonância magnética, e outras técnicas mostram que quando ocorrem determinados processos de pensamento, eles estão associados com mudanças metabólicas em áreas específicas do cérebro. Elas não mostram que as células do cérebro que produzem proteínas e sinais elétricos também produzem sensações, pensamentos, emoções, imagens e outros elementos da mente consciente. A maneira como a rede de neuroníons do cérebro produziria sensações qualitativas que constroem nossa consciência é algo que está além do alcance das pesquisas neurofisiológicas. O fato de que um alto nível de consciência, com imagens, pensamentos e sensações articuladas, e ricos elementos subconscientes, está associado com estruturas neuronais complexas não nos diz que tal consciência se deva a essas estruturas. A constatação de que a função cerebral está associada com a consciência não implica que o cérebro cria a consciência. Abordagens filosóficas do problema cérebro-mente. A visão de que a consciência produzida no cérebro e pelo cérebro é apenas uma das muitas maneiras pelas quais pessoas com inclinação filosófica têm concebido a relação entre o cérebro físico e a mente consciente. É a maneira materialista. Ela sustenta que a consciência é um tipo de subproduto das funções de sobrevivência que o cérebro realiza para o organismo. À medida que os organismos se tornam mais complexos, eles precisam de um computador mais complexo para pilotá-los de modo que possam obter o alimento, o cônjuge e os recursos relacionados de que precisam a fim de sobreviver e de se reproduzir. Num dado ponto desse desenvolvimento, a consciência aparece. Disparos neuronais sincronizados e transmissões de energia e de substâncias químicas entre as sinapses produzem um fluxo qualitativo de experiências que compõem a trama da consciência. A consciência não tem importância primária no mundo. Ela é um epifenômeno gerado por um sistema material complexo, o cérebro humano. A maneira materialista de conceber a relação entre o cérebro e a mente não é a única maneira. Os filósofos também descrevem a maneira idealista. Na perspectiva idealista, a consciência é a primeira e única realidade. A matéria nada mais é que uma ilusão criada por nossa mente. Essa suposição, embora bizarra à primeira vista, faz igualmente muito sentido. Afinal de contas, não experimentamos o mundo diretamente. Nós o experimentamos apenas através da nossa consciência. Normalmente, nós supomos que existe um mundo físico qualitativamente diferente além da nossa consciência, mas isso pode ser uma ilusão. Tudo o que experimentamos poderia ser parte da nossa consciência.
O mundo material poderia ser apenas nossa invenção, que forjamos à medida que tentamos dar um sentido ao fluxo de sensações em nossa consciência. Em seguida, há o modo dualista de conceber a relação entre o cérebro e a consciência, a matéria e a mente. De acordo com os pensadores dualistas, a matéria e a mente são ambas fundamentais, mas são inteiramente diferentes, não se pode reduzir uma a outra. As manifestações da consciência não podem ser explicadas pelo organismo que as manifesta, nem mesmo pelos processos assombrosamente complexos do cérebro humano. Nessa visão, o cérebro é a sede da consciência, mas não é idêntica a ela. Na história da filosofia, o materialismo, o idealismo e o dualismo foram as principais maneiras de se conceber a relação entre o cérebro e a mente. O materialismo ainda é dominante nos dias de hoje, mas a adesão a ele coloca problemas incômodos. Como diz o filósofo da consciência David Chalmers, o problema com que ele se defronta é o de saber como algo tão imaterial como a consciência pode surgir de algo tão inconsciente como a matéria. Em outras palavras, como a matéria pode gerar a mente? A maneira como o cérebro opera é um problema comparativamente fácil, soft, que os neurofisiologistas sem dúvida resolverão passo a passo. Mas a questão a respeito da maneira como a consciência imaterial surge da matéria inconsciente não pode ser respondida pelas pesquisas sobre o cérebro, pois essas pesquisas lidam apenas com a matéria, e a matéria não é consciente. Esse é o problema difícil, hard. Os cientistas que pesquisam a consciência e pertencem à escola materialista admitem que esse problema os deixa muito perplexos. O filósofo Jerry Fodor assinala que ninguém tem a menor ideia de como qualquer coisa material poderia ser consciente. Ninguém sabe nem mesmo com o que se pareceria ter a mais ligeira ideia a respeito de como alguma coisa poderia ser consciente. Mas os filósofos que não adotam a postura materialista não se perturbam com esse problema. Peter Russell diz que o problema de Chalmers não é apenas difícil, ele é impossível. Felizmente, acrescenta Russell, ele não precisa ser resolvido, pois não é um problema real. Não precisamos explicar como a matéria inconsciente gera consciência imaterial, pois nem a matéria é inteiramente inconsciente nem a consciência está totalmente separada da matéria. Russell está certo. Os neuroníons do cérebro consistem em quanta aglutinados em configurações complexas, e os quanta não são mera matéria inconsciente. Eles se originam dos constituintes básicos dos campos complexos que embasam o cosmos e não são destituídos das qualidades que associamos com a consciência. Físicos de primeira grandeza, como Freeman Dyson, e filósofos da estatura de Alfred North Whitehead afirmaram que até mesmo as partículas elementares são dotadas de uma forma e de um nível de consciência. A matéria na mecânica quântica, disse Dyson, não é uma substância inerte, mas um agente ativo. Pelo que parece, a mente, conforme se manifesta pela capacidade de fazer escolhas, é até certo ponto inerente a cada elétron. Nesse caso, não existe divisão categórica entre matéria e mente. O problema difícil de David Chalmers se evapora. A consciência rudimentar da matéria em um nível de organização mais baixo, os neuroníons no cérebro, se integra na consciência mais evoluída da matéria consciente em um nível de organização mais alto, o cérebro como um todo. Isso liquida o problema difícil da visão materialista sem impor, sobre a nossa apreensão cotidiana do mundo, o tipo de violência que o idealismo impõe, de acordo com o qual tudo é mente, e nada mais que mente. Isso também liquida o problema do dualismo, aquele que é apenas uma sombra menos difícil que a do materialismo, porque se a matéria e a mente interagem, como precisam interagir no cérebro, então ainda precisamos dizer como algo tão inconsciente como a matéria pode agir sobre, e sofrer a ação de, algo tão imaterial como a consciência. O problema difícil não é mais um problema, mas a pergunta permanece: de onde vem a consciência associada com a matéria? Uma vez que ela não é gerada pela matéria, o cérebro, poderia ela estar presente no mundo independentemente da matéria? Panpsiquismo evolutivo. A resposta para a pergunta acima pode ser formulada no contexto da posição filosófica conhecida como panpsiquismo. Os partidários do panpsiquismo afirmam que a psique, a essência da consciência, é uma presença universal no mundo. Tanto a matéria como a mente, a fis assim como a psiche, são onipresentes no universo. Elas estavam presentes até mesmo quando o universo nasceu. A visão do universo informado vai além da visão panpsiquista clássica ao acrescentar-lhe uma dimensão evolutiva. A psique está de fato presente em todo o universo, mas não está presente em todos os lugares da mesma maneira, nem no mesmo nível de desenvolvimento. A psique evolui, da mesma maneira que a matéria. Nos organismos vivos deste planeta, as duas estão relativamente evoluídas em alto grau, e em nossa espécie elas são as mais altamente evoluídas entre todos os organismos. Em nós, seres humanos, a psique é altamente articulada, é a nossa consciência pessoal.
O panpsiquismo evolutivo não reduz toda a realidade a estruturas compostas de blocos de construção materiais, em si mesmos inertes e insensíveis, como no materialismo, nem assimila toda a realidade a uma mente não material qualitativa, como no idealismo. Ele considera a matéria e a mente como elementos fundamentais da realidade, mas, diferentemente do dualismo, não afirma que elas estão radicalmente separadas. Elas são diferentes aspectos da mesma realidade. Aquilo que chamamos de matéria é o aspecto que aprendemos quando olhamos para uma pessoa, uma planta ou uma molécula a partir de fora. A mente é o aspecto que obtemos quando olhamos para a mesma coisa a partir de dentro. Para cada um de nós, a visão interior está disponível apenas com relação ao nosso próprio cérebro. Não é a complexa rede de neuroníons que vemos quando examinamos os conteúdos de percepção em nosso cérebro. O que nós aprendemos é um complexo fluxo de ideias, sentimentos, intenções e sensações. Porém, quando examinamos o cérebro de outra pessoa, não é esse fluxo que apreendemos. O que vemos é matéria cinzenta, uma rede de neuroníons disparando sinais elétricos em complexos laços e sequências. A limitação da visão interior ao nosso próprio cérebro não significa que somos as únicas pessoas conscientes e todas as outras são apenas mecanismos neurofisiológicos que operam no âmbito de um sistema bioquímico. No conceito panpsiquista, ambas as visões, a visão do cérebro assim como a visão da mente, estão presentes em todos os seres humanos. E não apenas em todos os seres humanos, mas também em outros organismos biológicos. E não apenas em organismos, mas também em todos os sistemas que surgem e evoluem na natureza, dos átomos às moléculas, às macromoléculas, às ecologias. Na grande corrente da evolução, não há lugar algum onde possamos traçar uma linha, lugar algum para onde possamos apontar e dizer, daqui para baixo não há nenhuma consciência, e daqui para cima há. O conceito panpsiquista foi explorado pelo filósofo Alfred North Whitehead. Em sua Metafísica Orgânica, todas as coisas no mundo, todas as entidades efetivas, têm um polo físico assim como um polo mental. O biólogo George Wald, ganhador do Prêmio Nobel, chegou à mesma conclusão. A mente, disse ele, em vez de emergir como um desenvolvimento tardio na evolução da vida, sempre existiu. Em essência, a mesma noção foi proposta pelo astronauta da Apollo Edgar Mitchell. Todas as coisas no mundo, disse ele, têm uma capacidade para conhecer. Formas de matéria menos evoluídas, como as moléculas, exibem formas mais rudimentares de conhecimento. Elas sabem se combinar dentro das células. As células sabem se reproduzir e combater intrusos nocivos. As plantas sabem como se voltar em direção ao sol, os pássaros sabem voar para o sul no inverno. As formas superiores de conhecimento, tais como a percepção e a intenção humanas, têm suas raízes no cosmos. Elas estavam lá, em potencial, por ocasião do nascimento do universo. Nós concordamos com essa visão. Todas as coisas no mundo, os quanta e as galáxias, moléculas, células e organismos, têm materialidade assim como interioridade. A matéria e a mente não são realidades separadas, distintas, elas são aspectos complementares da realidade do cosmos. A informação mais ampla da consciência. O universo informado nos oferece uma nova visão do mundo, e uma nova visão da vida e da mente. Ele também pode nos oferecer novas respostas para outra velha pergunta, mas ainda frequentemente formulada, a respeito da gama de informações que podem alcançar nossa mente. Nós vemos o mundo apenas através das 5 fendas na torre, ou podemos abrir o telhado para o céu? A resposta é, sim, podemos. No universo informado, nosso cérebro-mente pode ter acesso a uma larga faixa de informações, muito além das informações transmitidas pelos nossos 5 órgãos dos sentidos. Estamos, ou podemos estar, literalmente em contato com quase qualquer parte do mundo, seja aqui na Terra ou além dela, no cosmos. Quando não reprimimos as intuições correspondentes, podemos ser informados por coisas tão pequenas quanto uma partícula ou tão grandes quanto uma galáxia. Essa, como vimos, é a descoberta dos psiquiatras e psicoterapeutas que colocaram seus pacientes num estado alterado de consciência e registraram as impressões que vieram à tona em suas mentes. Foi também a experiência de Mitchell no espaço sideral. Num estado de consciência superior, ele observou, podemos entrar em comunicação profunda com o universo. Nesses estados, a percepção de cada célula do corpo ressoa coerentemente com aquilo que Mitchell identificou como a informação holograficamente encaixada no campo quântico de energia do ponto zero. Acesso ao campo A. Podemos reconstruir a maneira como as informações sensoriais, e também as não sensoriais, atingem a nossa mente. Vimos que, de acordo com a nova física, as partículas e átomos, e as moléculas, células, organismos e galáxias,
que surgem e evoluem no espaço e no tempo emergem do mar de energia virtual conhecido pelo nome de vácuo quântico. Essas coisas não apenas se originaram no mar de energia do vácuo, elas interagem continuamente com ele. Elas são entidades dinâmicas que leem seus traços no campo do vácuo, e por intermédio desse campo interagem umas com as outras. Os traços no campo A, os hologramas que elas criam, não são evanescentes. Eles persistem e informam todas as coisas, e, de maneira mais imediata, o mesmo tipo de coisas que os criaram. Isso é verdadeiro tanto para o nosso corpo como para o nosso cérebro. Todas as coisas que experimentamos em nossa vida, todas as nossas percepções, sentimentos e processos de pensamento, têm funções cerebrais associadas a elas. Essas funções têm equivalentes em formas de onda, uma vez que o nosso cérebro, como outras coisas no espaço e no tempo, cria vórtices portadores de informação, ele faz ondas. As ondas se propagam no vácuo e interferem com outras ondas, criadas pelos corpos e cérebros de outras pessoas, dando origem a hologramas complexos. Como o corpo e o cérebro fazem ondas? Os físicos descobriram que todas as coisas no universo estão constantemente oscilando com diferentes frequências. Essas oscilações geram campos de onda 7 que são irradiados dos objetos que os produzem. Quando o campo de onda emanado de um objeto encontra outro objeto, parte dele é refletida por esse objeto e outra parte é absorvida por ele. O objeto fica energizado e cria outro campo de onda que se move de volta em direção ao objeto que emitiu o campo de onda inicial. A interferência do campo de onda inicial com o de sua resposta cria um padrão global, e esse padrão é, efetivamente, um holograma. Ele transporta informações sobre os objetos que criaram os campos de onda. Esses hologramas podem ser lidos. 8. Sabemos que, para extrair a informação codificada num holograma, é necessário que haja uma onda de referência. Verifica-se que essa onda está sempre disponível em qualquer lugar. Peter Marcer mostrou que quaisquer ondas que reverberem através do universo permanecem coerentes com as ondas na fonte, e desse modo são adequadas para servir como referência para decodificar a informação holográfica de qualquer holograma quântico que emana de locais remotos. Gerações após gerações de seres humanos deixaram seus traços holográficos no campo A, e a informação nesses hologramas está disponível para ser lida. Os hologramas dos indivíduos se integram num superholograma, que é o holograma abrangente de uma tribo, comunidade ou cultura. Os hologramas coletivos se relacionam por interface com o superholograma de todas as pessoas, e se integram com ele. Esse é o pool de informação coletiva da humanidade. Podemos sintonizar nossa consciência para que ela ressoe com os hologramas do campo A. A transmissão de informação em um campo de hologramas é conhecida. Ela ocorre quando os campos de onda que compõem dois, ou mais, hologramas são conjugados uns com os outros. Esse efeito é semelhante a outro, com o qual estamos mais familiarizados, e que é conhecido como ressonância. Diapasões e cordas de instrumentos musicais ressoam com outros diapasões e cordas que estão afinados na mesma frequência, ou em oitavas completas mais altas ou mais baixas que essa frequência. O efeito de ressonância é seletivo. Ele não ocorre quando os diapasões e as cordas estão afinados em frequências diferentes, não relacionadas entre si. A conjugação de fase, que transmite informação nos hologramas, é um tipo particular de ressonância seletiva. Ela ocorre quando dois campos de onda que se interpenetram contêm oscilações sincronizadas na mesma frequência. Nesse caso, a conjunção das ondas individuais cria um canal de comunicação espacial e temporalmente coerente entre os objetos que emitem os campos de onda. Mesmo quando os campos de onda contêm oscilações em frequências diferentes, se elas estão em ressonância harmônica, isto é, se elas constituem séries de 2, 4, 8, etc. ondas por ciclo, com os picos e vales sincronizados ao longo das séries, elas produzem um canal coerente de comunicação. Nesse caso, um caminho para a transmissão não local de informação é criado ao longo de todas as diferentes escalas de organização, do quântico ao cósmico. O nível e a intensidade da transmissão de informação variam de acordo com o grau de conjugação entre os campos de onda. Ele é mais direto e, portanto, mais evidente quando o campo de onda de um holograma está conjugado em alto grau com o campo de onda de outro. Uma conjugação em grau menor significa uma ressonância mais fraca e de efeito menos intenso. Normalmente, o efeito de ressonância mais direto e evidente ocorre entre o nosso cérebro e o holograma que nós mesmos criamos. Essa é a base da memória de longo prazo. Quando nos lembramos de alguma coisa, uma pessoa, ou um evento de muitos anos atrás, ou quando temos uma intuição de que já vimos ou experimentamos alguma coisa, os chamados déjà vu e déjà vécu, não recorremos aos depósitos de memória do nosso cérebro. Nós chamamos de volta, recall, a informação do holograma que registra nossas experiências. Esse chamar de volta poderia envolver mais do que apenas nossas próprias experiências.
Nosso cérebro não está limitado a ressoar apenas com nosso próprio holograma. Ele também pode ressoar no modo harmônico com os hologramas de outras pessoas, especialmente com os daquelas com quem nós temos, ou tínhamos, um laço físico ou emocional. A informação que obtemos com a leitura do holograma de outra pessoa raramente é captada na forma de palavras ou acontecimentos explícitos. Em geral, ela vem na forma de intuições, imagens ou sensações vagas, mas significativas. As mais difundidas, e, portanto, mais familiares. Entre essas percepções são as repentinas intuições de revelação de mães e amantes quando as pessoas a quem amam se machucam ou passam por uma experiência traumática. Na vida cotidiana, nosso acesso ao campo se encontra, em grande medida, confinado ao nosso próprio holograma. Mesmo assim, não estamos condenados a enxergar o mundo através das 5 fendas na torre. Quando entramos em estados alterados de consciência, nos quais nossa racionalidade do dia a dia não filtra o que somos capazes de aprender, podemos abrir o telhado para o céu. Temos acesso a uma larga faixa de informações, que nos ligam com outras pessoas, com a natureza e com o universo. A próxima evolução da consciência humana. Nossa consciência não é uma instalação permanente. A antropologia cultural comprova que ela se desenvolveu pouco a pouco no decorrer dos milênios. Nos 30 ou 50 mil anos de história do Homo sapiens, o corpo humano não se alterou significativamente, mas a consciência humana mudou. Ela evoluiu dramaticamente. Vários pensadores tentaram definir os passos ou estágios específicos na evolução da consciência humana. O sábio indiano Sri Aurobindo considerou a emergência da superconsciência em alguns indivíduos como o próximo passo. De maneira semelhante, o filósofo suíço Jean Gebser falou do advento da consciência integral quadridimensional, que emerge dos estágios anteriores da consciência arcaica, mágica e mítica. O místico norte-americano Richard Bucke descreveu a consciência cósmica como o próximo estágio evolutivo da consciência humana, que se seguiria à consciência simples dos animais e à autoconsciência dos seres humanos contemporâneos. O processo evolutivo em 6 níveis de quem Wilber leva da consciência física, pertencente à matéria e à energia não vivas, passando pela consciência biológica, associada com os animais, e pela consciência mental, característica dos seres humanos, até a consciência sutil, que é arquetípica, transindividual e intuitiva. Por sua vez, essa última nos leva à consciência causal, e no último passo, à consciência suprema, chamada de consciência enquanto tal. A dinâmica em espiral colorida de Chris Covan e Don Beck, por sua vez, reconhece que a consciência contemporânea evolui a partir do estratégico estágio alaranjado, que é materialista, consumista e orientado para o sucesso, a imagem, o status e o crescimento, passando pelo estágio consensual verde do igualitarismo e da orientação dirigida para os sentimentos, a autenticidade, o compartilhamento, os cuidados em nutrir e educar, e a comunidade, e se encaminhando para o estágio ecológico. Amarelo, focalizado nos sistemas naturais, na auto-organização, nas realidades múltiplas e no conhecimento, e culminando no estágio holístico turquesa do individualismo coletivo, da espiritualidade cósmica e das mudanças na Terra. Ideias como essas diferem em detalhes específicos, mas expressam um impulso em comum. A evolução da consciência vai da forma limitada pelo ego à forma transpessoal. Se for assim, ela é uma fonte de grande esperança. A consciência transpessoal está aberta a uma parcela maior da informação que atinge o nosso cérebro do que é capaz a consciência ainda dominante nos dias de hoje. Isso poderá ter consequências significativas. Ela poderá produzir uma empatia maior entre as pessoas, e uma sensibilidade maior para com os animais, as plantas e toda a biosfera. Poderá criar contatos sutis com o restante do cosmos. Quando uma massa crítica de seres humanos evoluir para o nível transpessoal de consciência, é provável que ocorra a emergência de uma civilização superior, animada por uma solidariedade mais profunda e por um sentido superior de justiça e de responsabilidade. Uma tal evolução da consciência poderá efetivamente ocorrer? Não podemos afirmar isso, pois a evolução nunca é totalmente previsível. Mas se a humanidade não destruir seu ambiente de suporte de vida e não dizimar seus indivíduos, a consciência dominante de uma massa crítica evoluirá do estágio limitado pelo ego para o estágio transpessoal. E esse salto quântico na evolução da consciência também catalisará um salto quântico na evolução da civilização. Consciência cósmica. Vamos agora dar outro passo em nossa exploração do universo informado, um passo que vai além da consciência associada com os organismos vivos. Não poderia o próprio cosmos ser dotado de algum tipo de consciência? Ao longo das eras, místicos e videntes têm afirmado que a consciência é fundamental no universo. Seyyed Hossein Nasser, um erudito e filósofo islâmico medieval, escreveu que a natureza da realidade nada mais é que consciência. Sri Aurobindo concordou: tudo é consciência,
em vários níveis de sua própria manifestação, este universo é uma gradação de planos de consciência. Os cientistas, ocasionalmente, se juntam às fileiras dos místicos. Sir Arthur Eddington observou que o material do universo é material mental, a fonte e a condição da realidade física. Há cerca de 2500 anos, Platão nos aconselhou a abordar com cuidado essas questões definitivas. O melhor que podemos fazer é contar uma história provável. Podemos dar atenção a esse conselho, mas também podemos afirmar, em sã consciência, que a história mais provável é que a consciência se estende até o coração do cosmos, até o vácuo quântico. Sabemos que esse mar de energia virtual sutil é o terreno de origem dos pacotes de onda que consideramos como matéria, e temos boas razões para supor que é também o terreno de origem da mente. Como podemos afirmar que o vácuo não é apenas a sede de um campo de energia superdenso do qual emergem os pacotes de onda que chamamos de matéria, mas também uma protoconsciência ou consciência raiz que se estende em âmbito cósmico? Não há nenhuma maneira de contar essa história a partir da experiência sensorial comum. A consciência é privada. Não podemos observá-la ordinariamente em ninguém a não ser em nós mesmos. A afirmação segundo a qual o vácuo é um campo de protoconsciência, embora seja apoiada pelo raciocínio lógico, está condenada a permanecer hipotética. Há, entretanto, abordagens positivas que podemos adotar. De início, mesmo que não possamos observar diretamente a consciência no vácuo, podemos tentar um experimento. Podemos entrar num estado alterado de consciência e nos identificar com o vácuo, o nível mais profundo e mais fundamental da realidade. Supondo que sejamos bem-sucedidos, e os psicólogos transpessoais nos dizem que em estados alterados as pessoas podem se identificar praticamente com qualquer parte ou aspecto do universo, será que experimentaríamos um campo físico de energias flutuantes? Ou experimentaríamos algo assim como um campo de consciência cósmico? Observamos anteriormente que quando experimentamos o cérebro de outra pessoa a partir de fora, não experimentamos a consciência dessa pessoa, no máximo, experimentamos um complexo conjunto de neuroníons disparando pulsos elétricos em sequências complexas. Mas quando experimentamos nosso próprio cérebro a partir de dentro, não experimentamos neuroníons, mas as características qualitativas que compõem nosso fluxo de consciência: pensamentos, imagens, volições, cores, formas e sons. O mesmo não se manteria verdadeiro se nos projetássemos em uma união mística com o vácuo. Essa não é apenas uma suposição fantasiosa. Há, para ela, evidências indiretas, mas significativas. Essas evidências provêm dos recessos mais longínquos onde as pesquisas contemporâneas sobre a consciência penetraram. Stanislav Grof descobriu que em estados de consciência profundamente alterados, muitas pessoas experimentam um tipo de consciência que lhes parece ser a do próprio universo. Essas experiências, as mais notáveis obtidas em estado alterado, vêm à tona em indivíduos que estão comprometidos com a busca por aprender os terrenos supremos da existência. Quando esses buscadores se aproximam da realização de seu objetivo, suas descrições daquilo que eles consideram ser o princípio supremo da existência são incrivelmente semelhantes. Eles descrevem o que experimentam como um imenso e insondável campo de consciência dotado de inteligência e de poder criador infinitos. O campo de consciência cósmica que eles experimentam é um estado de vacuidade cósmica, um vazio. No entanto, paradoxalmente, é também um estado de plenitude essencial. Embora esse campo não caracterize qualquer coisa sob uma forma concretamente manifesta, ele contém toda a existência em potencial. O vácuo que eles experimentaram é um plenum, no qual nada está faltando. É a fonte suprema da existência, o berço de todos os seres. Ele está pleno da possibilidade de tudo que existe. O mundo dos fenômenos é sua criação, a realização e concretização de seu potencial inerente. Basicamente, o mesmo tipo de experiência é recontado por pessoas que praticam yoga e outras formas de meditação profunda. Por exemplo, a tradição védica indiana considera a consciência não como uma propriedade emergente que passa a existir por intermédio de estruturas materiais como o cérebro e o sistema nervoso, mas como um imenso campo que constitui a realidade fundamental do universo. Em si mesmo, esse campo não é limitado nem dividido por objetos e experiências individuais, mas pode ser vivenciado por indivíduos em meditação, quando as camadas mais espessas da mente são retiradas. Subjacente às camadas grosseiras, diversificadas e localizadas, da consciência ordinária a uma camada sutil, unificada e não localizada, a consciência pura. Desse modo, as evidências de uma consciência cósmica não são totalmente indiretas, elas têm uma base experimental. Combinando as implicações do universo informado com o testemunho de experiências de estado alterado, podemos afirmar, mais exatamente, reafirmar, a história mais provável. A afirmação original tem milhares de anos de idade.
De acordo com as antigas cosmologias, a consciência do universo, indiferenciada e que abrange tudo, se separa de sua unidade primordial e se torna localizada em estruturas particulares de matéria. Essa percepção profunda pode ser reformulada no contexto da linha de frente da ciência. Nesse contexto, especificamos que a protoconsciência que permeia o cosmos se torna localizada e articulada à medida que partículas emergem do vácuo e evoluem em átomos e moléculas. Em planetas que abrigam vida, os átomos e moléculas evoluíram em células, organismos e ecologias. Por meio deles, a consciência que permeia o cosmos torna-se cada vez mais articulada. A mente humana, associada com o cérebro humano notavelmente evoluído, é a articulação de mais alto nível neste planeta da consciência, que, emergindo do vácuo, permeia o cosmos. As extensões mais remotas da consciência. Por último, porém não menos importante, formulamos a pergunta que, talvez, seja a mais instigante de todas as grandes perguntas que as pessoas já fizeram. Nossa consciência pode sobreviver à morte física do nosso corpo? Consciência além do cérebro. Se nós devemos projetar luz sobre a perene questão da sobrevivência da consciência, precisamos nos aventurar além dos métodos de observação das ciências naturais. Observar o cérebro humano em nada nos ajudará, pois se a consciência continuar a existir depois que a função cerebral cessar, ela não estará mais associada com o cérebro. É mais importante examinar as evidências fornecidas pelos casos em que a consciência não está mais diretamente ligada ao cérebro. É o que ocorre, por exemplo, nas experiências de quase-morte, EQMS, nas experiências fora do corpo, EFSS, nas experiências de vidas passadas, em algumas variedades de experiências místicas e religiosas, e talvez as mais significativas de todas, nas experiências de comunicação após a morte, CAMS. Até recentemente, os cientistas não conseguiam lidar com esses tipos de experiências paranormais. Elas não se encaixavam no esquema materialista do pensamento científico. Mas o nosso universo não é um universo do tipo materialista, e nele a consciência não é produzida pela matéria, e também não é limitada pela matéria. Temos evidências clínicas de que a consciência pode persistir na total ausência de atividade cerebral. O cardiologista Pim Valomel estudou experiências de quase-morte relatadas por sobreviventes de parada cardíaca em 10 hospitais holandeses. Ele conduziu entrevistas padronizadas com pacientes que já haviam se recuperado o suficiente e que foram ressuscitados poucos dias antes, e lhes perguntou se conseguiam se lembrar do período em que estavam inconscientes e do que eles se lembravam. Ele codificou as experiências relatadas pelos pacientes de acordo com um índice ponderado. Valomel descobriu que 282 dos 344 pacientes não tinham nenhuma lembrança do período da parada cardíaca. Mas 62 relataram alguma lembrança do que aconteceu durante o tempo em que estiveram clinicamente mortos. Desses, 41 tiveram uma profunda experiência de quase-morte. Um estudo realizado por B. Grayson, nos Estados Unidos, envolveu 116 sobreviventes de parada cardíaca. 18 pacientes relataram lembranças do período da parada cardíaca. Desses, 7 relataram uma experiência superficial e 11 tiveram uma EQM profunda. Grayson escreveu: a ocorrência paradoxal de percepção e processos de pensamento lógico lúcidos e intensificados durante um período de perfusão cerebral enfraquecida levanta desconcertantes questões para o nosso atual entendimento da consciência e de sua relação com a função cerebral. Um sensório claro e complexos processos de percepção durante um período de morte clínica aparente desafiam o conceito de que a consciência está localizada exclusivamente no cérebro. Os pesquisadores britânicos Sam Parnia e Peter Fenwick concordaram. Os dados sugerem, escreveram eles, que as experiências de quase-morte ocorrem durante a inconsciência. Essa é uma conclusão surpreendente, acrescentaram, pois quando a disfuncionalidade do cérebro é tal que o paciente está em coma profundo, é preciso que as estruturas cerebrais, que sustentam a experiência subjetiva e a memória, estejam seriamente danificadas. Experiências complexas não deveriam surgir, nem deveriam ser retidas pela memória. Valomel concluiu: nossa consciência desperta é apenas uma parte da totalidade da nossa consciência indivisa. Há também uma consciência extensa ou intensificada que se fundamenta em campos de informação indestrutíveis em constante evolução, e onde todo conhecimento, sabedoria e amor incondicional estão presentes e disponíveis. Reencarnação. A consciência, pelo que parece, pode persistir na ausência de função cerebral. Será que isso significaria que ela pode reaparecer no corpo e no cérebro de outra pessoa? Vamos examinar com imparcialidade os fenômenos pertinentes. Os fenômenos que sugerem reencarnação consistem em impressões e ideias relatadas por pessoas a respeito de locais, indivíduos e eventos com os quais eles não tiveram contato e nem poderiam ter tido contato na vida atual.
Esses fenômenos aparecem rotineiramente na experiência de psicoterapeutas que praticam análise de regressão. Nesse processo terapêutico, os terapeutas colocam seus pacientes num estado levemente alterado. A hipnose não é necessária, uma vez que exercícios de respiração, movimentos rápidos dos olhos ou simples sugestões são normalmente suficientes e fazem com que remontem de suas experiências atuais para experiências de seu passado. Eles podem, com frequência, levá-los de volta ao início de infância, à sua fase de bebê e ao nascimento físico. Vêm igualmente à tona experiências que parecem corresponder ao período da gestação no útero. Com interesse, e, de início, muito inesperadamente, os terapeutas descobriram que eles podiam levar os seus pacientes até além do útero e do nascimento físico. Depois de um intervalo de escuridão e quietude aparentes, outras experiências aparecem. São experiências de outros lugares e de outras épocas. No entanto, os pacientes não somente as relatam como experiência de um livro que leram ou de um filme que viram, mas, efetivamente, eles as revivem. Como os registros de Stanislav Grof comprovam, eles se tornaram a pessoa que vivenciaram, até mesmo na inflexão da voz, no idioma, que o paciente pode nunca ter chegado a conhecer em sua vida atual. E, se a experiência se refere à primeira infância, os reflexos musculares involuntários que caracterizam as crianças pequenas. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, investigou as experiências de vidas passadas relatadas por crianças. Durante mais de 3 décadas, Stevenson entrevistou milhares de crianças, tanto no Ocidente como no Oriente. Ele descobriu que, entre a idade de 2 ou 3 anos, quando elas começam a verbalizar suas impressões, e a idade de 5 ou 6 anos, muitas crianças relatam identificação com pessoas que elas não viram, sobre as quais não ouviram falar, nem encontraram em suas jovens vidas. Stevenson constatou que alguns desses relatos descreviam experiências de pessoas que já viveram antes, e cujas mortes combinavam com as impressões relatadas pela criança. Às vezes, a criança trazia uma marca de nascença associada com a morte da pessoa com quem ela se identificara, tal como um sinal de ferimento ou uma mancha na parte do corpo onde uma bala fatal penetrara, ou defeitos físicos na mão ou no pé que o morto perderá ou ferira. Uma criança na Índia, chamada Parmod, relatou em detalhes uma vida anterior num vilarejo vizinho e conseguiu identificar pessoas e lugares lá existentes com grande precisão e detalhes notáveis. A história de Parmod não é a única. Há uma ampla variedade de evidências para experiências de vidas passadas, mas essas evidências não garantem uma interpretação correta. Pessoas com inclinação espiritual tendem a supor que essas experiências provêm de uma vida anterior, mas isso é apenas uma interpretação. A interpretação mais consistente com o que conhecemos do universo informado é que o nosso cérebro sintoniza o registro holográfico de outra pessoa no vácuo. Experiências de vidas passadas significam recuperação de informação vinda do campo A, em vez de ser a encarnação do espírito ou alma de uma pessoa morta. Imortalidade. Se tudo o que experimentamos ingressa no campo A, nós temos uma explicação racionalmente convincente para experiências que parecem provir de vidas passadas. Mas há uma outra variedade de experiência anômala que também clama por uma explicação. É a experiência de se comunicar com uma pessoa morta recentemente. Não estamos lidando aqui com a situação de reviver a experiência de outra pessoa como se fosse nossa, mas com a de se encontrar com uma pessoa depois que ela morreu. O morto não aparece para nós como um conjunto de experiências que poderiam ter origem na nossa própria existência passada, mas como outra pessoa que, num certo sentido, ainda está viva, pois pode se comunicar conosco. Mais uma vez, devemos passar em revista as evidências pertinentes. Nas experiências de quase morte, nas experiências fora do corpo, nas experiências de vidas passadas e em várias experiências místicas e religiosas, as pessoas parecem perceber coisas que não foram transmitidas pelos seus olhos, ouvidos ou outros sentidos corporais. Nas EQMS, o cérebro pode estar clinicamente morto, com o EEG em linha mortal, e, no entanto, as pessoas podem ter experiências nítidas e vívidas que, quando elas retornam dos portais da morte, elas podem lembrar em detalhes. Nas EFCS, as pessoas podem ver coisas a partir de um ponto do espaço afastado da posição do seu cérebro e do seu corpo, enquanto no arrebatamento místico e religioso os indivíduos experimentam a sensação de se unir com alguma coisa ou alguém maior que eles mesmos, e talvez maior que este mundo natural ou superior a ele. Embora, em algumas dessas experiências, a consciência dos indivíduos esteja separada do cérebro físico, suas experiências são vívidas e realistas. Aqueles que passam por elas raramente duvidam que elas sejam reais. Mas a comunicação com pessoas que estão mortas é outra variedade de experiência. Ela não implica a encarnação do espírito ou alma de uma pessoa no corpo de outra, mas a persistência do seu espírito ou alma independentemente do corpo. Se isso for verdade, estaria indicando alguma forma de imortalidade.
Muitas pessoas parecem vivenciar CAMS, experiências de instâncias de comunicação após a morte. Médiums como James Van Praagh, John Edward e George Anderson mediaram contatos com milhares de pessoas mortas, descrevendo as impressões que receberam delas. O pesquisador de EQMS Raymond Moody coletou uma ampla variedade de encontros visionários com entes queridos que já partiram. As CAMS frequentemente ocorrem de maneira espontânea, mas também podem ser induzidas. Alan Botkin, um psicoterapeuta idôneo, diretor do Center for Grief and Traumatic Loss, em Libertyville, Illinois, e colaboradores declaram terem sido bem-sucedidos em induzirem a comunicação após a morte em cerca de 3.000 pacientes. As CAMS podem ser induzidas em cerca de 98% das pessoas que as tentam. Em geral, a experiência acontece rapidamente, quase sempre numa única sessão. Ela não é limitada nem alterada pela aflição do sujeito nem pelo relacionamento que ele tinha com o falecido. Ela também não depende daquilo que os sujeitos que fizeram a experiência acreditavam antes de passarem por ela, sejam eles profundamente religiosos, agnósticos ou ateus convictos. As CAMS também podem ocorrer na ausência de um relacionamento pessoal com o morto, por exemplo, em veteranos de guerra que sentem aflição por um soldado inimigo anônimo que eles mataram. E elas podem ocorrer sem a orientação de um psicoterapeuta. Na verdade, como o Dr. Botkin relata, guiar o indivíduo que vivencia a experiência e inibe o desenrolar da experiência. É suficiente induzir o estado mental necessário para que a experiência aconteça. Esse estado é um estado ligeiramente alterado de consciência, obtido por meio de uma série de movimentos rápidos dos olhos. Conhecido como dessensibilização e reprocessamento sensorial, ele produz um estado receptivo no qual as pessoas estão abertas às impressões que aparecem em sua consciência. Tipicamente, a experiência de comunicação após a morte é clara, vívida e totalmente convincente. Os terapeutas ouvem seus pacientes descreverem a comunicação com a pessoa morta, ouvindo-os insistir que suas reconexões são reais, e observam repetidamente como seus pacientes mudam quase instantaneamente de um estado de aflição emocional para um estado de alívio e entusiasmo. A história de um jovem que matou inadvertidamente um casal e sua filha ao se desviar para a pista errada de uma rodovia é particularmente esclarecedora. Mark não ficou ferido, mas sua vida mudou a partir daquele dia. Ele acordava todas as manhãs em profunda tristeza e enorme sentimento de culpa. Tentou 2 vezes se suicidar, falhou em 2 casamentos e estava a ponto de perder seu emprego. Então, submeteu-se a uma experiência de cã induzida. De acordo com o relato de Botkin, Mark se sentou em silêncio, com os olhos fechados. Depois de um momento, ele disse: "Eu posso vê-los, é a família com a garotinha. Eles estão em pé, juntos e sorrindo. Oh, meu Deus, eles parecem felizes e em paz. Eles estão muito felizes por estarem juntos e estão me dizendo que gostam muito de onde estão." Mark continuou: "Posso ver cada um com muita clareza, especialmente a garota. Ela está de pé na frente de sua mãe e de seu pai. Ela tem o cabelo ruivo, sardas e um maravilhoso sorriso. Posso ver o pai andando para lá e para cá, como se estivesse me mostrando como ele consegue andar. Ele me transmite a sensação de que tinha esclerose múltipla antes de morrer, mas está realmente feliz porque pode agora se mover livremente." Uma investigação subsequente mostrou que, de fato, o pai tinha esclerose múltipla na época em que morreu. Mark contou para a família o quanto ele se lamentava sobre o que havia acontecido e os ouviu dizer que eles o perdoavam. Ele sentiu como se um enorme fardo fosse retirado dele. Essa experiência é perfeitamente típica. Na CAMS, as pessoas têm a experiência de que o morto pelo qual elas se afligem está feliz e bem, e com frequência mais jovem do que na época em que morreu. Uma reconexão com o morto alivia e geralmente resolve a aflição que pesa sobre a mente de quem tem essa experiência. Claramente, a CAMS tem um notável valor terapêutico. Mas o que elas significam? Seriam ilusões induzidas pela aflição? Botkin afirma que elas não são. Elas não se encaixam em qualquer categoria conhecida de alucinações. Portanto, elas são reais. Mas será que os sujeitos realmente encontram o morto por quem estão sofrendo? Isso sugeriria que ele ainda existe de alguma maneira, talvez numa outra dimensão da realidade. Isso seria a verdadeira imortalidade, a sobrevivência da pessoa, a consciência, espírito ou alma dessa pessoa, depois da morte física do seu corpo. O filósofo norte-americano Chris Bache, que por mais de 20 anos experimentou profundos estados alterados de consciência, escreveu para o autor: "No meu trabalho interior, onde quer que eu entrasse em contato com minha vida em estados não ordinários, ela se abria para revelar uma tapeçaria de fios coletivos. Eu não conseguia encontrar qualquer parte da minha existência que não fosse parte da tapeçaria maior da vida.
E, no entanto, ao longo dos anos, aconteceram coisas que pareciam sugerir que algo estava nascendo nessas experiências, algo que iria perdurar além de qualquer sistema de referência anteriormente imaginável por mim, além da existência egóica, totalmente além de qualquer estrutura de espaço-tempo. Descobri que é necessário afirmar a emergência de uma nova e mais elevada forma de individualidade, que é gerada pelo incessante acúmulo de experiências do universo, um acúmulo que se processa tanto por meio dos muitos ciclos de reencarnação como pela integração sistemática, em um ponto de percepção, de vastos territórios de experiência transpessoal. Gustav Fechner, o fundador pragmático dos métodos experimentais na psicologia, chegou quase à mesma conclusão. Quando um de nós morre, ele escreveu depois de se recuperar de uma doença grave, é como se um olho do mundo se fechasse, pois todas as contribuições perceptivas vindas daquela região particular terminam. Mas as lembranças e as relações conceituais que giravam ao redor das percepções dessa pessoa permanecem na vida da Terra maior, tão distintas quanto sempre estiveram, e formam novas relações, e crescem e se desenvolvem através de todo o futuro, da mesma maneira pela qual nossos próprios objetos de pensamento distintos, uma vez armazenados na memória, formam novas relações e se desenvolvem ao longo de toda a nossa vida finita. A mística Alice Bailey identificou a vida da Terra maior utilizando palavras consistentes com a ideia de universo informado. Esta palavra, éter, ela escreveu, é um termo genérico que abrange o oceano de energias que estão, todas elas, interrelacionadas e que constituem esse corpo energético uno e sintético do nosso planeta. Portanto, o corpo etérico ou energético de cada ser humano é parte integral do corpo etérico do próprio planeta. O que podemos concluir com base em todas essas experiências não ordinárias e nas evidências que elas fornecem? Uma última reflexão. Ainda há muitas coisas que não entendemos a respeito das extensões mais remotas da consciência humana, mas uma coisa se salienta. A consciência não desaparece quando as funções do cérebro e do corpo terminam. Ela persiste, pode ser chamada de volta e, pelo menos durante algum tempo, nós podemos nos comunicar com ela. Pelo que parece, o holograma que codifica as experiências de toda uma vida mantém um nível de integração que lhe permite uma forma de existência autônoma mesmo quando ele não está mais associado com o cérebro e com o corpo. Ele é capaz de receber sinais, inputs, vindos do mundo manifesto e de responder a esses sinais. Nessa interpretação, a intuição perene de uma alma imortal não é mais inconsistente com o que estamos agora começando a compreender, graças à ciência, a respeito da verdadeira natureza da realidade. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais audiolivros como este. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.